Olá, turma! Na aula de hoje daremos início à apostila 6 de Biologia. Vamos estudar, então, sobre o filo Molusca. Abram a apostila de vocês no filo Molusca, página 5. Bom, esse filo, ele compreende como o segundo maior do reino Animalia. Ele possui representantes de ambiente aquático, tanto o do ciclo quanto o marinho, e também de ambiente terrestre. Os mais comuns e conhecidos são representados nessa imagem abaixo. Então, temos a lesma aqui representada, os bivalves, o polvo, o caracol e também o caramujo. Como novidade evolutiva desse filo é a presença de uma concha rígida. Essa concha, ela é composta de carbonato de cálcio. Inicialmente, ela tinha uma função de proteção, né? Mas, posteriormente, ela veio a se transformar em um refúgio para esses organismos. E a presença dessa concha proporcionou, então, a um registro fóssil. Então, muito do que observamos, né, está presente graças à presença, então, desse carbonato de cálcio nas conchas que proporcionaram um registro fóssil. Como principais características dos moluscos podemos listar que são organismos invertebrados e eles também são de corpo moles, como é representado nessa imagem, e eles também são organismos que não apresentam segmentos, como, por exemplo, as minhocas, elas possuem segmentos, esses anéis bem visíveis, né? Os moluscos também são triblásticos, ou seja, eles possuem os 3 folhetos embrionários. Eles são celomados, isso quer dizer que há um revestimento do celoma, né, pela mesoderme. E também eles são organismos protostômios. O tamanho de um para o outro varia, então aqui temos um caracol, e na outra imagem há uma lula gigante, e o corpo dele pode ser dividido nas seguintes proporções: da cabeça, nessa região inicial, em massa visceral e também a região do pé. Na cabeça, então, os órgãos sensoriais do organismo. No manto visceral, a presença dos órgãos. E, por fim, nessa região terminal, o pé, é onde esse organismo consegue se locomover, ou ainda ele pode utilizar para fazer a escavação, ou ainda para auxiliar a captura de alimentos. Bom, das funções vitais do molusco, a primeira que podemos destacar é o sistema digestório. Ele é completo e ele ocorre na parede celular. O processo, então, é extracelular. Bom, a maioria deles possui uma rádula, que está representada nessa imagem aqui, e ela serve basicamente para raspar o sedimento onde está o alimento, enfim, ou ainda fragmentar esse alimento. Os polvos ou ainda as lulas, elas possuem um par de mandíbulas córneas, que servem justamente para perfurar, para auxiliar nesse processo de alimentação. E os bivalves, eles se alimentam, né, pela filtração. No sistema respiratório dos terrestres, há uma cavidade com vascularização, como se fosse um pulmão simples. Eu vou mostrar uma imagem a seguir com essa estrutura. E também esse sistema respiratório dos organismos aquáticos, há a presença então de brânquias, que daí são responsáveis pelas trocas gasosas desse organismo.
E quanto ao sistema circulatório dos moluscos, a maioria apresenta um sistema aberto, chamado de lacunar, mas há exceções, como os das lulas e os povos, que são fechados. Então, como que funciona o sistema circulatório aberto da maioria desses organismos? Basicamente, a hemolinfa, que é, em aspas, o sangue dos moluscos, ele parte do coração, que está aqui representado em vermelho, né? Ele vai para os vasos sanguíneos e, após, ele banha as células. E nesse processo, a hemolinfa chega até as outras estruturas que precisam dessa hemolinfa, né? Esse sangue. E daí, um processo inverso pode ocorrer também, que é a hemolinfa que está presente nas células serem filtrados por túbulos chamados de nefrídeos e posteriormente voltar para o coração desse organismo. E quanto ao sistema nervoso, basicamente ele pode ser dividido em gânglios cerebrais, que controlam as atividades corporais desse molusco, os gânglios viscerais, que controlam os órgãos, né? E os gânglios pedais, que ajudam na função do pé. Com reprodução, as principais características é que são sexuados, os moluscos. Eles possuem um sexo separado, ou seja, eles são dioicos, mas há uma exceção, que daí é o caso do escargot, que estão dentro da classe gastrópodas. E há uma diferenciação também do tipo de fecundação. Em bivalves, a fecundação é externa e há a presença de uma larva, então o desenvolvimento é indireto. Enquanto nos cefalópodes, a fecundação, o encontro desses gametas, ocorrem dentro da fêmea e lá, depois desse processo, né, de fecundação, a fêmea pode depositar os ovos. Neste, o desenvolvimento é direto, sem uma fase larval. E daí, aqui a sistemática das divisões das classes do filo Molusca. A primeira é da Poliplacófora, que é a presença de basicamente 8 placas calcárias. Esses organismos eles possuem um pé chato e eles vivem em ambientes entre marés, ou seja, aqueles que são entre o aquático e terrestre. Um bom exemplo disso são os costões rochosos ou os mangues, enfim. Também há a outra classe como escafópoda, que são os que apresentam apenas a massa visceral e o pé como estrutura do corpo. Ou seja, não há a presença de uma região da cabeça para distinguir das demais partes. Esses organismos eles são marinhos e eles geralmente vivem enterrados na areia. A outra classe é gastrópoda e elas podem ser divididas e apresentar como representantes as lesmas, os caracóis, os búzios, e eles estão presentes em todos os ambientes, tanto o aquático quanto o terrestre. E a maioria possui uma válvula, com exceção das lesmas, que elas não possuem aquela válvula, aquela parte, né, calcária. Também há a classe biválvea, que há 2 válvulas, por isso do nome, né? Estão presentes em ambientes de água doce ou salgada, e eles podem estar fixados em um substrato, como por exemplo o mexilhão, ou ainda podem viver na areia. E daí temos alguns representantes dessa classe que são nomeadas como bioindicadores por serem sensíveis. E por fim, e não menos importante, temos a classe do cefalópoda. Então, aqui apresenta apenas organismos marinhos. Eles possuem, então, pés em forma de tentáculos. O polvo possui 8 tentáculos e a lula 10 tentáculos. O polvo, ele não apresenta uma concha, né? Então, isso é uma característica que temos que chamar a atenção. Enquanto
A lula apresenta uma concha reduzida, que é também denominada como pena. E há outros exemplares incluídos nessa classe, como, por exemplo, os náutilos. Então, aqui nessas duas imagens, ainda a gente consegue ver algumas estruturas dessa classe, né? Então, por exemplo, as ventosas, que auxiliam na locomoção, e também que esses organismos possuem uma tinta para fugir de predadores, ou enfim. Como atividade, temos os exercícios do 1 ao 6, da página 9 e 10 da apostila. Agora é só resolver os exercícios da apostila, anexar no Drive e aguardar a próxima aula pelo Zoom. Até a próxima, pessoal!